Olá pessoal, na crítica em vídeo de hoje do Papo de Cinema eu quero falar com vocês sobre uma das principais estreias dessa semana nos cinemas, a animação Os Caras Malvados 2. É o segundo, já tá chegando uma continuação do filme que foi sucesso em 2022. Sim, foi um filme lançado ali no finalzinho da pandemia, logo depois quando as coisas começaram a normalizar, as pessoas ainda com um cenário devastado, as pessoas ainda se perguntando que filmes nós vamos assistir, quais são os longas que ainda estão chegando aos cinemas. Filme que teve um orçamento nem muito caro, mas também não barato. Foi um filme assim, um orçamento de respeito, que faturou quatro vezes o valor do seu investimento. Ou seja, uma continuação era carta marcada e ia acabar acontecendo mais cedo ou mais tarde. Poderia ter sido mais cedo, não foi tão tarde assim. 3 anos é um intervalo relativamente tranquilo em termos hollywoodianos. Os Caras Malvados 2 chega agora com a direção do mesmo Pierre Perifel do longa anterior, que é basicamente a carreira dele no cinema. É o cara que se dedicou a fazer essa franquia agora, né, da DreamWorks, Os Caras Malvados. Só que é interessante como que nessa continuação ele se parece ainda mais solto, mais desinibido, mais à vontade dentro desse universo que ele está propondo, por mais que não seja uma coisa tão inovador assim. Para começo de conversa, a história do segundo é basicamente uma releitura da história do primeiro. De novo, são eles, esses malvados, e são 5 animais, né, antropomorfizados, né, atuando como se fossem humanos, e eles atuam num universo, numa cidade de seres humanos, e são dos poucos animais ali que interagem entre eles, e são tipo aquelas típicas figurinhas básicas dos contos de fada de vilões, assim, sabe? O protagonista é um lobo mau, tem ali também a aranha, tem a cobra, tem o tubarão, né? E sabe, tem todos esses bichos assim que a gente fica assim, poxa, e a piranha, aqui tem a piranha, maravilhoso. Ou seja, são todos esses animais que as pessoas têm medo, que já foram protagonistas de filmes de terror, que já geraram histórias assustadoras, e aqui eles são os caras malvados. Mas qual é a história dos Caras Malvados? Assim como tantos outros vilões que ultimamente ganharam protagonismo no cinema, de Malévola até a Fera, da Bela e a Fera e tantos outros, eles vão sendo humanizados, a gente começa a compreender as motivações desses personagens, por que eles são vistos como vilões e a possibilidade até de uma redenção para eles. É o que acontece em Os Caras Malvados 1. Eles terminam o filme todo empreendendo uma jornada de vilão a herói. E no final eles são os benfeitores, eles são os caras que deram certo. Passa-se 5 anos, chega-se ao tempo de Os Caras Malvados 2. E o que aconteceu com eles? Eles praticamente voltaram ao ponto de partida. É aquelas estruturas clássicas já vistas em muitos outros longas, principalmente longas seriados, sequências, continuações, refilmagens, ou seja, é um grupo que é obrigado a fazer uma última missão, que eles estão sofrendo uma chantagem, alguém que eles gostam muito pode ser exposto um segredo que vai prejudicá-lo, e por isso que eles vão se sujeitar à vontade de terceiros e cometer um último golpe, um último assalto, um último esquema que eles vão ter que se envolver. E nesse meio termo, eles vão ser expostos para a sociedade como um todo, vistos como, nossa, a gente achava que eles estavam se recuperando, mas não, eles continuam bandidos. Mas será mesmo? Eles vão ter que percorrer então todo esse arco para provar a inocência deles, mostrar que eles não são do mal, que eles ainda estão querendo se endireitar, que existe um lugar para eles na sociedade, ou seja, eles são caras malvados, pero no mucho. São malvados, mas nem tanto. Ainda tem muito a percorrer, a se salvar, a se recuperar dentro desses personagens. Eu posso dizer pra vocês que é uma pena a gente num cinema, né, o Brasil, que a gente pega basicamente versões dubladas dos filmes. A gente sabe, tem muita gente que prefere versão dublada, tem muita gente que não consegue, né, pegar bem a legenda ou por algum certo tipo de limitação, de deficiência, etc. Então, assim, é um avanço a gente ter um sistema de dublagem tão avançado como é no Brasil. Porém, poxa, seria maravilhoso ter mais cópias legendadas e a gente poder desfrutar dessas histórias através do áudio e das interpretações sonoras dos seus intérpretes originais. O Lobo Malvado, que eu falei, por exemplo, quem
da voz dele, a voz original, é ninguém menos que um vencedor do Oscar, é o Sam Rockwell, sabe? A tarântula é a Aquafina, o tubarão é o Craig Robinson, a gente tem o Anthony Ramos, a gente tem o Mark Maron, a gente tem a Zazie Beetz, a Danielle Brooks, indicada ao Oscar, a Natasha Lyonne, ou seja, a Maria Bakalova, tem tanta gente legal no elenco de dubladores desse filme, que por mais que fique bacana, e sim, os dubladores brasileiros estão de parabéns e merecem ser reconhecidos e tal, dá uma vontadezinha pros puristas, principalmente, que a gente merecia ver esse filme com a versão original e o áudio original em inglês. Voltando à questão da trama, eu acho importante esse alerta de que não é um filme que tu pode esperar grandes reviravoltas, grandes surpresas, muitas das coisas que já foram vistas estavam lá no filme anterior. O que a gente pode sim surpreende, e por isso que eu acho que talvez esse filme, em certos aspectos, tenha um resultado até acima do visto no longa anterior, é a liberdade criativa do qual esses realizadores, o Pierre Perifel e sua equipe de roteiristas e animadores, tiveram para conceber esse filme. No formato dos personagens, e quanto eles estão mais à vontade, estão mais autorais, eles estão mais dispostos a defender um personagem, não tanto essa trama a qual eles estão envolvidos, o quanto o filme vai se assemelhar a um outro filme recente que fez bastante sucesso, tá? Até não passou pelos cinemas, mas está disponível numa das maiores plataformas de streaming que quase todo mundo tem acesso, que é A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. Você lembra desse filme? Esse filme chegou a ser indicado ao Oscar de melhor longa de animação. Entre nós, merecia ter ganho, porque é simplesmente genial, é hilário, é muito engraçado. E é um outro filme que bate nessa linha. Os personagens são muito mais divertidos do que a história em si. Os Caras Malvados 2 segue nessa toada. É um filme muito mais divertido pelos personagens, pelos absurdos que eles se metem, pelos os diálogos totalmente nonsense, improváveis e super envolventes, pelo esse humor visual, pelo humor físico desses tipos que eles reúnem. É muito engraçado. Eu acho que nesse ponto o filme merece sim uma investida. Se você gosta de animação, se você gosta de humor rápido, um humor inteligente, um humor sarcástico, que sabe que não está disposto a trilhar apenas por zonas de conforto, merece muito conferir Os Caras Malvados 2, que está chegando aos cinemas. É a nossa recomendação aqui na Crítica em Vídeo do Papo de Cinema. Essa é a nossa dica. Logo, logo a gente volta com outras críticas em vídeo, com mais conteúdo no site, no Spotify, no YouTube, nas nossas redes sociais e por todas as multiplataformas do Papo de Cinema. Certo? Beijo, tchau!